Olá, sejam bem-vindos e fiquem à vontade. O meu nome é Christian e trago orientações e dicas na área do atendimento ao cliente. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre duas qualidades indispensáveis a um bom atendimento ao cliente. Nós vamos falar sobre simpatia, atendimento simpático e vamos falar sobre empatia. Por que essas duas qualidades são importantes e como podemos desenvolvê-las na área do atendimento? Então, primeiramente, vamos falar sobre simpatia, atendimento simpático. O que é simpatia? Simpatia é quando duas ou mais pessoas se sentem atraídas. É assim que o dicionário define a palavra simpatia. Na área do atendimento ao cliente, é quando o cliente ele se sente atraído ou próximo ao atendimento, ao atendente. É quando o cliente se sente confortável naquele local, ele se sente bem-vindo. Então, simpatia, o atendimento simpático, aquele atendimento que deixa o cliente à vontade. No dia a dia, nós dizemos que uma pessoa é simpática porque nós normalmente ligamos aquela pessoa ao sorriso que ela costuma dar. Não é verdade? Uma pessoa que tem o hábito de sorrir, nós não dizemos que ela é uma pessoa simpática? E a gente não se sente bem e não se sente atraído a esse tipo de pessoas? No comércio é a mesma coisa. Imagine, por exemplo, que nós vamos num comércio e entramos lá e o atendente está com uma cara de irritado, está com uma cara triste, está com raiva, enfim, e ele não esboça nenhum sorriso. Como é que nós nos sentimos nesses casos? Nós ficamos deslocados, nós não sentimos bem-vindos, nós achamos que estamos incomodando aquele atendente. E isso faz com que barreiras seja criada no atendimento. Ao invés de nos sentirmos próximos do atendente ou do atendimento, nós estamos distante. Então, o objetivo do atendente, do sorriso, é aproximar justamente os clientes de nós. Mas, para sorrir, nós precisamos manter contato visual, devemos estar atentos ao que está acontecendo em nossa volta. Como é que vamos sorrir para a pessoa, para o cliente, se nós não estamos olhando para ela? Então, o primeiro passo a um bom atendimento, a ter um atendimento simpático, qual é? Estar observando, estar atento. Algumas armadilhas, algumas barreiras podem prejudicar ou pode afetar a um bom atendimento. Ao invés de sermos simpáticos, acabamos por sermos antipáticos e o cliente acaba indo embora. E provavelmente ele nunca mais vai voltar. Não tem como nós falarmos aqui sobre todas as barreiras possíveis ou sobre todas as falhas de um atendimento, mas nós vamos falar agora sobre duas falhas principais que podem criar barreiras e o atendimento, ao invés de ser simpático, acaba sendo antipático. Então nós vimos que para podermos ser simpáticos nós devemos sorrir e para sorrir temos que estar atentos, manter um contato visual. Então devemos evitar coisas que distraiam a nossa atenção. Vamos falar sobre as duas principais distrações. Primeiro, o uso do celular. Quando nós estamos no celular, acabamos por nos concentrar tanto no que nós estamos vendo na telinha que esquecemos o que está acontecendo em volta. Isso é muito comum acontecer quando não há movimento. Tem aquele período que de repente não tem nenhum cliente na loja, no comércio, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma espiadinha ali nas redes sociais. E a gente fica tão concentrado que na hora que percebemos, o cliente está na nossa frente. Então nós perdemos a oportunidade de manter o foco, a atenção, e perdemos a oportunidade de sorrir para aquele cliente já a uma certa distância. Então o uso do celular é uma armadilha enorme. Então, aquela pessoa que está no atendimento na frente, que está atendendo os clientes presencialmente, ele não pode estar ocupado com o uso do celular. Ah, mas e se o celular for o da empresa e ele estiver atendendo o cliente no WhatsApp ou estiver atendendo o cliente online? Olha, ou ele vai agradar um e desagradar o outro, ou vai agradar o outro e desagradar um. Ele vai ser antipático com um e simpático com o outro. E muito provavelmente ele vai acabar sendo antipático com os dois, porque não vai dar para atender os dois ao mesmo tempo.
Por isso que é importante que aquele que esteja atendendo o cliente no celular ou online, no computador, ele esteja fazendo isso daí na área interna da empresa e não na área frontal. A área frontal, ele tem que estar atento àquelas pessoas que vêm presencialmente. E o uso do celular para fins pessoais, esse deve ser totalmente evitado para quem está no atendimento ao cliente. Então essa é a primeira barreira que impede de nós termos um atendimento simpático. A segunda barreira são os grupinhos, né? Ou quando dois atendentes ou mais estão ali reunidos dentro de um comércio e acabam não prestando atenção no que está acontecendo em volta. Tem atendente que fica até de costas para a rua. E aí entra cliente, o cliente sai e às vezes tem 2 ou 3 atendentes e ninguém acabou percebendo a presença dele ali. Então devemos tomar cuidado com essas conversas paralelas, com esses grupinhos. Sabe onde é muito comum acontecer isso daí? Em supermercado. Já aconteceu com você de passar a sua compra e a caixa que está te atendendo ficar de conversa paralela com a outra caixa, as duas conversando e você no meio? Como é que você se sente? Você não sente um certo incômodo? Apesar às vezes as duas não estarem falando nada que nos ofenda, não é conosco, mas você não se sente um pouquinho afastado? E o objetivo do atendimento é justamente a proximidade, aproximar. Esse é um atendimento simpático, é quando nós criamos proximidade com o cliente. Então, quando você está num caixa atendendo aquele cliente, dê atenção total para ele. Então, não podemos criar barreiras entre nós e os nossos clientes. Devemos evitar o uso do celular e devemos evitar os grupinhos de conversas, as conversas paralelas. Para quê? Para que possamos manter a nossa atenção na área do atendimento ao cliente, possamos estar assim por inteiros para os nossos clientes. Agora, como é que nós podemos desenvolver essa qualidade, a simpatia? Porque ser simpático também não é algo inerente do ser humano, não é algo que nós nascemos. Isso daí é desenvolvido ao longo da vida. Bom, tente fazer o seguinte: procure sorrir no seu dia a dia para as pessoas. Experimente fazer isso de forma consciente e veja que quando você sorri, a reação que a pessoa está tendo e como é que o ambiente se torna mais leve. Agora nós vamos falar sobre a segunda qualidade importante para um bom atendimento, que é a empatia. O que é ser empático? O que é ter empatia? Que inclusive é uma palavra que está muito na moda hoje. Empatia é sentir no nosso coração o que a outra pessoa está sentindo. É nos colocar no lugar do nosso próximo. Na área do atendimento ao cliente, ter empatia é o quê? É nós fazermos uma leitura correta da situação, entender o que o cliente está querendo, é oferecer para ele o melhor produto ou o melhor serviço que vai suprir a necessidade dele. Isso é ter empatia. Eu vou contar para vocês aqui um exemplo e uma experiência para entendermos melhor o que é empatia. Um exemplo. Empatia é quando o motorista do ônibus, de um circular, por exemplo, ele para num ponto e sobe uma mulher grávida ou uma mulher com uma criança de colo. Ele espera ela sentar no banco para poder sair com o ônibus. Isso é ter empatia. Ele se colocou no lugar dela. Ele entende que se ele sair com o ônibus antes dela sentar, ele pode fazer com que ela se desequilibre e ela se machuque ou machuque a criança. Isso é ter empatia. Agora eu vou contar uma experiência para vocês do que é empatia num caso real que eu acompanhei. Eu trabalhei num restaurante de um hotel e esse restaurante atendia tanto hóspedes quanto pessoas não hóspedes. Eu via as pessoas falarem muito bem do maître, o maître, o seu dito. E as pessoas falavam muito bem dele, os hóspedes falavam bem dele, tinha até pessoas que eram clientes e que falavam bem dele para mim. Aí um dia eu trabalhava na área de compras. E aí um dia eu resolvi dar uma olhada no atendimento, como era que o seu dito, ele atendia os hóspedes. Aí eu vi que chegou um casal com 2 crianças, né? Uma criança menorzinha e uma outra na pré-adolescência. Aí o seu dito foi lá, arrumou o cadeirãozinho para o menorzinho
e eles se serviram, né? E também tinha à la carte lá, tinha à la carte. E quando chegou o bife, o contrafilé para a criança, a carninha da criança, o seu dito foi até a mesa, ele pediu licença para os pais e começou a picar a carne da criança. Ele pegou a faca e o garfo e começou a picar. Porque ele percebeu que a criança já comia sozinha, só que a mãe teria o trabalho de picar, de fatiar aquela carne. Então, imagine só como é que a mãe e o pai se sentiram nessa hora. Ela ficou mais tranquila para ela poder fazer a refeição dela. Isso é empatia, é se colocar no lugar do nosso cliente, entender as necessidades dele e deixar ele, o nosso cliente, o mais confortável possível. Então nós vimos aqui que simpatia e empatia, elas são qualidades que devemos desenvolver. Isso nós podemos praticar não só na área do nosso trabalho, mas no dia a dia. Fazendo isso, nós vamos melhorar a nossa qualidade no atendimento e vamos melhorar também as relações nossas com as outras pessoas. Então nós vimos aqui por que é importante desenvolver essas duas qualidades. A simpatia e a empatia. Isso vai fazer com que o nosso atendimento ao cliente melhore. As nossas vendas vão aumentar e a carteira de clientes vai permanecer ativa. Além disso, se nós desenvolvermos essas duas qualidades no nosso dia a dia, as nossas relações interpessoais vão melhorar e muito. Bom, se você gostou desse vídeo, eu peço por favor que você curta ele e, se possível, compartilhe. Isso vai nos ajudar bastante. E se você viveu alguma experiência no atendimento, né, você como cliente ou você como atendente, teve alguma experiência positiva ou negativa, por favor, compartilhe aí nos comentários, que aí a gente pode aí trocar mais algumas ideias. Muito obrigado pela sua atenção e volte sempre.